Olá, hoje, nesse período de recesso do Instituto Ubíqua e da TV Nestante, você vai ter a oportunidade de rever a reprise do programa Tempo de Cuidar, Atitude Profética em Tempo de Ameaça à Vida. Esse programa foi ao ar no dia 11 de setembro de 2020. No programa, os bispos católicos Dom Juarez Souza e Dom Ed Walter discutem a importância e a necessidade da atitude profética em tempos difíceis de ameaça à vida. O papel das religiões nesta sociedade contemporânea, sobretudo para o catolicismo. Nesta oportunidade, se esperou e se pretendeu trazer ao debate toda a demanda e toda a necessidade de posicionamentos das religiões em defesa da vida e em promoção da vida. É um grande debate e você não deve perder. Um bom programa para você. Olá, estamos de volta com o nosso programa Tempo de Cuidar, aqui na nossa TV Nestante. Nestante, o nosso jeito nordestino de dizer agora, neste instante, online. E, melhor ainda, na sua companhia. A TV Nestante é de responsabilidade do Instituto Ubíqua, que tem como propósito e missão contribuir na construção de soluções. E é por isso que estamos aqui. E já iniciamos nossa conversa convidando a você a deixar ali a sua curtida no nosso programa, naquele sinalzinho de legal, deixar seu comentário, participar do programa com perguntas, com opiniões e se inscrever no nosso canal. Com a sua inscrição, nós podemos ampliar esses nossos conteúdos pela internet. É isso aí, muito obrigado pela companhia. E de já agradecemos a nossa equipe de colaboradores e participantes do programa, a produtora Sara Mesquita, o nosso apoio técnico Josimar Santana, a Lúcia Araújo, que contribui no debate de construção do programa, o André, que é responsável pelas mídias, e Márcio Bigli, que deixa nossos programas disponíveis no YouTube para que você possa ver com calma a hora que você puder. No nosso programa de hoje, nós temos como tema a atitude profética em tempos de ameaça à vida. E nós convidamos dois bispos católicos do nosso estado do Piauí para conversar conosco sobre esse tema. Dom Juarez Souza é bispo da Diocese de Parnaíba e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no Regional Nordeste 4, que é o estado do Piauí. Dom Ed Walter Andrade é bispo da Diocese de Floriano e é também, na CNBB Regional Nordeste 4, o referencial da Caritas Brasileira Regional Piauí. Bom dia, Dom Juarez. Bom dia, Debrando. Bom dia, Dom Ed Walter. Bom dia, Josimar, e a todos e a todas que fazem parte dessa equipe também, você, meu irmão, minha irmã, que está bem sintonizado, conectado com a TV Nestante para esse programa. Bom dia, Dom Ed Walter, seja bem-vindo. Bom dia, Hildebrando, bom dia, Dom Juarez, que alegria estarmos juntos agora, nesse instante, né? Estarmos aí para este momento de reflexão, de conversa, sobre esse tema tão importante que é o profetismo ou a profecia em tempos difíceis, né, como o que estamos vivendo agora, com tantas ameaças à vida. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, com você, Hildebrando, com toda a sua equipe e com os nossos internautas. Um grande abraço. Agradecemos mais uma vez aos senhores por aceitarem o nosso convite para essa conversa. Nós sempre começamos o nosso programa conhecendo melhor nossos convidados e os conhecendo por eles próprios, onde cada um fala um pouco de sua trajetória
e de suas ligações, claro, com o tema proposto. Iniciamos, então, com Dom Juarez, para ouvir um pouco de sua caminhada, Dom Juarez, de sua trajetória e atuação. À vontade. Tá bom, com satisfação. Falar da gente, às vezes, é um desafio, mas às vezes também não é tão difícil, porque é falar, né, do que a gente conhece e vive. Eu sou Juarez Souza da Silva, bem piauiense com este nome, não é? Sou bispo da Diocese de Parnaíba, desde março de 2016, que estou aqui, primeiro como coadjutor e depois como bispo titular. A partir de agosto, portanto, fiz 4 anos agora que estou como bispo titular. Antes eu trabalhava em Oeiras, como bispo da Diocese de Oeiras. São duas dioceses irmãs, viu? Oeiras e Parnaíba foram criadas ambas pela mesma bula do Papa Pio XII, portanto, celebramos este ano 75 anos de instalação criação e instalação dessas dioceses. Celebramos aqui no dia 8, Dom Edivaldo esteve aqui conosco, né, e os irmãos bispos, momento muito forte de celebração, dedicação da igreja aqui. Na verdade, esse é o que eu estou agora sendo. Sou de origem da Diocese de Campo Maior, pois trabalhei na Diocese mesmo como padre apenas 2 anos. Depois fui chamado para trabalhar na formação, no seminário onde eu havia estudado, e ali eu trabalhei como vice-reitor, como diretor de estudos, durante quase toda a minha vida de padre. A maior parte do tempo foi ali no seminário. Aliás, quase todo o tempo, porque foram 12 anos de vida no seminário. E depois, quando fui para Oeiras, naquele tempo. Na verdade, o que nos inspira, que nos liga aos desafios de hoje, é o próprio chamado de Deus para a missão. Olha, me recordo que no final dos anos 70, início dos anos 80, quando eu começava a minha caminhada vocacional, tinha um canto do Padre Zezinho que dizia assim: por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. O sono, vislumbrar aqui não é no sentido de a gente ter um sonho dormindo, mas é um sonho muito acordado. Sonhar acordado, com muita lucidez, não é no momento de alucinação. Então, este reino. E penso que a profecia ela é uma questão de fidelidade à vocação da igreja. Fidelidade à vocação da igreja que se concretiza em cada um de nós. E essa fidelidade é por causa do reino que vislumbramos, daquele amor primeiro que chamou a nossa atenção para dedicar a nossa vida, nos consagrando como ministros ordenados a serviço do povo de Deus, na igreja que é o povo de Deus. Então é uma questão de fidelidade. Me lembro que como seminarista, me alimentava muito a espiritualidade e a mística libertadora. Isso me alimentava muito. E aqui eu cito alguns retiros que nós tivemos e que, para mim, foram verdadeiros, digamos assim, empurrões, momentos fortes que nos impulsionavam para caminhar rumo ao sacerdócio ministerial. E depois, aquele sonho, aquele desejo, naquele momento, ele deve se renovar a cada dia. Todos os dias precisamos fazer a renovação da nossa promessa e o propósito da nossa fidelidade, para não trair aquele ideal primeiro. O que, certamente, no primeiro momento da nossa vocação, teve a presença de Cristo Jesus das mais diversas formas, através das pessoas que nos chamavam, nos falavam de vocação, através dos testemunhos fortes. Cristo se manifestava aqui e nos convocava para a missão. Então, há constante tentativa de voltar sempre ao amor primeiro e à fidelidade a ele, porque esta é a causa que vale a pena. Muito obrigado, Dom Juarez. Ouviremos então, Dom Edvalter, um pouco da sua trajetória e atuação. À vontade. Pois é, também com alegria compartilho com vocês esta
experiência, a minha caminhada, penso ter sido mais ou menos contemporâneo de Dom Juarez no período de formação. A minha formação se deu nos anos 80. Eu sou natural lá do Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, que fica na região sudeste do Brasil, da Diocese de São Mateus, que fica ao norte do estado. E meu ingresso no seminário se deu no ano de 1982, e eu concluí meus estudos em 88, e daí fui encaminhado para estágio pastoral, fui ordenado diácono naquele mesmo ano, 88, e ordenado padre em 89. Então, minha formação se deu naquele tempo bonito, os anos 80, ano de muito entusiasmo e muito comprometimento das comunidades eclesiais de base com a ação transformadora, a ação sociotransformadora da igreja. A nossa formação teológica foi dentro daquele contexto também de teologia da libertação, e a espiritualidade que a gente foi aprendendo no seminário e procurou vivenciar foi uma espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo, com as características próprias aqui da nossa América Latina. E na minha formação, eu tive sempre assim uma admiração muito grande pelo bispo que me crismou, me ordenou diácono, me ordenou padre, e depois também foi um dos concelebrantes na minha ordenação de bispo, que foi Dom Aldo Gerna, que foi bispo lá na Diocese de São Mateus por, me parece, 35 anos. Então, lá deixou sua marca, um bispo muito comprometido com a igreja, povo de Deus, e ele foi eleito bispo logo depois, aí no começo da implantação das conclusões do Concílio Vaticano II, e ao lado dele, a gente tinha as referências dos grandes profetas, bispos da igreja no Brasil, entre os quais nós devemos citar aqui o Dom Pedro Casaldáliga, que recentemente nos deixou, e toda esta lista de grandes homens de Deus, que a igreja do Brasil teve a alegria de poder tê-los presentes, na sua, não só no pastoreio do povo, ao qual que foi confiado a eles, em suas respectivas igrejas particulares, mas também na Igreja do Brasil. E, portanto, também eu considero, assim, ter recebido uma formação que me leva a pensar, ser um bispo, assim, atento às realidades, às situações do nosso povo, e a ter esse compromisso de levar sempre uma palavra de esperança para a nossa gente, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Muito obrigado, Dom Walter. Você que está chegando, você está na TV Nestante, no programa Tempo de Cuidar. No nosso programa tem o apoio da BIT Audiovisual, o PNUD, órgão da ONU, a Bruclepom e a Rede Ponte, uma rede de organizações da sociedade civil no estado do Piauí, da qual participa também o Instituto Ubíqua. Dom Juarez, a fala dos senhores já aponta algumas luzes para entendermos a atitude profética. Entretanto, do ponto de vista conceitual bíblico, profecia quer dizer predição do futuro, e às vezes as pessoas param nesse conceito. Mas a caminhada do povo de Deus, tanto na Bíblia como na história da igreja, aponta que os profetas e profetisas do povo não fazem apenas predição do futuro, não é isso? É porque é sempre complicado a gente apenas, digamos assim, assumir uma atitude mágica. Na verdade, eu penso que é a predição do futuro, no sentido de que nós somos predestinados, digamos assim, à vida em plenitude. Essa predestinação, ela aconteceu primeiramente com o próprio Jesus Cristo. Olha,
A igreja, ela é vocacionada por Cristo para continuar a missão que é dele. Ele é o profeta. Jesus Cristo, ele encarnou a realidade dos profetas. Jesus Cristo tem um pouco de tudo que havia de bom em cada um deles. Então, é a missão, Jesus Cristo coloca essa missão com muita clareza. Quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, para anunciar a boa notícia aos pobres. Esta é a identidade da igreja missionária, tornar presente o reino de Deus. Nesse sentido, o Papa Francisco, no seu documento Evangelii Gaudium, ele disse bem isso, número 176, tornar presente o reino de Deus. Nós bispos dissemos naquela carta ao povo de Deus, razão de ser de muitas, digamos assim, incompreensões e cruzes agora, neste momento, nós pagamos ainda o preço disso aí, mas ali nós dizemos que o reino de Deus, ele é dom, ele é compromisso e ele é meta, é um ideal a ser perseguido. Não podemos descansar enquanto esse mundo não se aproximar o máximo possível do reino. Plenitude não chega, não chegará à plenitude, porque não é para cá, mas é aproximar o mundo dos homens e mulheres do reino de Deus, fazer mais parecido. A construção do reino de Deus acontece aqui, e pelo anúncio do Evangelho, o anúncio da boa notícia de Cristo aos pobres, né? Então, o que nos move é exatamente esta fé e esta vocação. E o que nos comove é saber que o mundo contraria o reino de Deus, tenta se afastar cada vez mais do reino de Deus. E aí é a nossa missão, como discípulo de Cristo Jesus, fazer com que as realidades do tempo presente, elas sejam iluminadas pela palavra, para que se aproximem cada vez mais do reino de Deus. Nesse sentido, a missão constante da igreja, ela não para. Nós falamos, a nossa temática, ela vai falar da profecia em tempos de ameaça à vida e nesse tempo de pandemia. Porém, não foi somente aqui. Quando a pandemia chegou, e quando ela nos pegou de supetão, para usar uma palavra do cardeal Tolentino, o futuro nos pegou de supetão com esta pandemia, a igreja estava envolvida, até o pescoço, nesta incumbência, nesta luta pela vida, em plena campanha da fraternidade, que estava se realizando naquele momento. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Aí a crise se agravou com a pandemia, porque aumentou o número daqueles que estavam caídos à beira da estrada. Aumentou o número daqueles que estavam precisando de cuidado. E aí, daí em diante, se desencadeou todo esse cuidado. E quanto mais a vida estava ameaçada, mais aguça o nosso desejo, iluminados pela palavra, pela vocação, pelo testemunho de Cristo, para que a gente denuncie aquilo que não está de acordo com o projeto do reino de Deus, que não está de acordo com a defesa da vida. Não é porque aqui o reino é de vida, de liberdade para todos. Então, quando a situação se agrava, e aqui me fascina uma frase que eu escutei do velho profeta da esperança do Nordeste, Dom Helder Câmara, e eu tenho esta frase escrita, cunhada numa Bíblia, que um dia ele, visitando o seminário, falou uma frase, no momento do seu pronunciamento, aliás, na homilia, na celebração da missa, e ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Quando terminou a missa, eu saí correndo para alcançá-lo e pedi a ele que repetisse aquela frase para mim e escrevesse na Bíblia. Ele escreveu e eu tenho marcada esta frase. Ele dizia assim: quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Este é o motivo
de a gente se pronunciar nesse momento como bispos, né, nível de Brasil, grupo de bispos, não em nome da CNBB, mas como também bispos locais, defendendo, não é, aquilo que ali nós defendemos, escrevemos e assinamos, não é, e queremos que, de fato, convidar toda a sociedade, a igreja, né, para que ela entre nesta ação em vista da promoção e defesa da vida, sinal do reino de Deus. Este é o desejo de fidelidade e o convite a toda a igreja a ser fiel a esta sua vocação. Tenho essa frase, expressão de Dom Helder Câmara num banner aqui na sala de trabalho. É sem dúvida motivador, iluminador. Dom Ed Walter, o senhor fique à vontade para tratar ainda dessa questão conceitual que a gente abriu com a conversa com Dom Juarez, e peço uma reflexão. Na fala de Dom Juarez, ele vai apontando, e também na sua fala primeira, o senhor também vai apontando que a vivência, a atitude profética dialoga diretamente com a realidade do povo, com as vivências. E com os contextos, com a conjuntura, a CNBB, há poucos anos atrás, apresentava um documento, um estudo para o povo brasileiro, estimulando a nossa capacidade de enxergar os sinais dos tempos. Numa conjuntura como essa que nós estamos, de pandemia, e nós vamos observar uma série de situações em que o povo se vê em situações de aprofundamento da miséria, de desesperança, de desânimo, de falta ou preocupação com os horizontes da vida. Nesse contexto, de que maneira é demandada a atitude profética? Então, eu entendo, Hildebrando, que aqui você toca numa questão sobre esse diálogo, né, com o contexto, na minha compreensão, e isso, inclusive, é o que vai distinguir o profeta, o autêntico, o verdadeiro profeta, dos falsos profetas. Você fazia, na pergunta a Dom Juarez, você fazia referência à compreensão de profetismo que às vezes aparece na Bíblia, que o profeta, tipo o profeta de profissão, o profeta que servia aos palácios do rei, que era uma espécie de adivinha, de quem previa o futuro. E talvez essa seja a compreensão mais presente na mente do povo, né? O profeta como uma espécie de mágico, um guru, um que faz previsões do futuro e talvez não tenha os pés no chão da vida, no chão da realidade. Penso que os profetas da Bíblia, uma das coisas que eles tiveram que fazer foi exatamente isso, se distinguir daqueles profetas que vamos chamar aqui profetas de profissão. Os profetas bíblicos, grandes profetas, né, eu entendo que na Bíblia a gente tem, assim, como primeira referência de profeta autêntico, o profeta Elias, no combate à religião de Baal, né, no combate às injustiças praticadas pelo rei Acabe, a rainha Jezabel, e resgatando, né, o javismo, né, a religião ao Deus único, a fé no Deus único. E então o profeta Elias, ele tem que fazer uma luta contra os profetas de Baal, os profetas que eram confiáveis, né, para o rei Acabe. E outros profetas tiveram que se distinguir desses falsos profetas. Esse ter o pé no chão, esse diálogo com a realidade, com os contextos, me parece ser essencial. E quando o profeta dialoga com esses contextos, com esta realidade, ele tem que ter aquele olhar, nós dizemos hoje no documento das diretrizes da ação evangelizadora da igreja, com o olhar de discípulo. Não é aquela pessoa que olha, né, sem esperança e que só fica apegado às coisas ruins, ao negativo. Às vezes o profeta é entendido assim, como um que anuncia desgraças. Nesses dias, a liturgia dominical nos trazia a queixa do profeta Jeremias,
contra Deus, porque tudo que ele falava, né, era motivo de chacota, de chateação, de má incompreensão e de motivo de perseguição contra ele. Porque não se compreende a linguagem do profeta, sobretudo quando ele tira o véu, né, desmascara as injustiças, os causadores da injustiça, os que mantêm a estrutura que sustenta a cultura de morte. Quando o profeta desmascara essas instituições e pessoas que no seu modo de agir, promove não a vida, mas a morte, então ele é compreendido, é entendido como um que atrai desgraças para o povo, e não é isso, né? A missão do profeta é ser um homem de Deus, como também nos dizia aí na primeira leitura do último domingo, o profeta Ezequiel recebia de Deus esta ordem: olha, eu vou dizer as palavras a você, e você deve comunicar ao povo, ao ímpio, aquilo que eu mandar dizer, porque se você não disser, o ímpio, por causa da sua missão, não se converter e morrer no pecado, é de você que eu vou cobrar. Agora, se você disser e ele mesmo assim preferir continuar no erro, então será ele mesmo responsabilidade, terá ele mesmo a sua responsabilidade sobre a sua morte, e você, profeta, se foi fiel à minha palavra, se comunicou o que eu mandei comunicar, então você salvou a sua vida. Então, o profetismo exige, né, daquele que é chamado por Deus para esta missão, e a gente deve lembrar que, pelo batismo, todos nós, né, todos os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, devem saber que faz parte da nossa vocação. É uma das dimensões, né? Nós, quando somos ungidos lá com o óleo do crisma no batismo, e depois na crisma isso é recordado a nós também, nós somos participantes da tríplice missão de Cristo. E um aspecto da missão, né, um aspecto dessa nossa configuração a Cristo é, sem dúvida nenhuma, ser profeta, ajudar, né, a ter os olhos abertos para que a gente possa enxergar também as causas do sofrimento que passa o povo, né? Não entender que tudo seja assim, como que Deus quer assim, é vontade de Deus, né? É uma fatalidade. Não, existem as causas, né? E o profeta fica de olho nisso, e aquilo que Deus manda ele dizer, ele tem que dizer, não pode ser omisso. Dom Juarez, o Papa Francisco, tanto através da Laudato Si, como vários posicionamentos dele para o mundo, vem assumindo muito fortemente essa atitude profética, vamos dizer assim. Eu gostaria aqui de lembrar algumas afirmações, só para trazer mais elementos para essa nossa conversa, quando o Papa denuncia o sistema econômico do mundo como causador da pobreza, e fez isso durante uma audiência geral realizada na Sala Paulo VI do Vaticano em 21 de janeiro deste ano. Em outro momento, ele afirma que é preciso servir aos frágeis, ao invés de se servir deles. É preciso, e isso foi no último dia do ano de 2014, talvez fazendo uma alusão a tantas experiências complicadas de governança, onde o povo é expoliado, explorado. Outra afirmação: justiça social não é invenção de comunista, e ele depois vai fazer outra afirmação dizendo: se comprometer com a justiça social e com os pobres é evangelho de Cristo. Uma expressão que animou e emocionou, motivou muito a juventude e o povo, foi por ocasião do seu discurso para os jovens brasileiros na Jornada Mundial da Juventude no Rio Centro, no Rio de Janeiro, em julho de 2013. Abre aspas: peço a vocês que sejam revolucionários, que vão contra a corrente, sim,
peço que se rebelem contra essa cultura do provisório. No fundo, crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidades, que não são capazes de amar a verdade. Por fim, na Evangelii Gaudium, uma outra afirmação para o interior da sua própria igreja: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Tanto essas expressões do Papa e tantas outras, de tantos líderes da igreja, sacerdotes, leigos e leigas, religiosas, os documentos da CNBB, às vezes a profecia leva a própria igreja, os profetas, a ser desconcertante, não é, Dom Juarez, nos contextos. Com certeza. Eu sempre percebi logo cedo, assim, nas reflexões do Papa Francisco, essa capacidade que ele tem de nos fazer voltar ao que é essencial. E o que é essencial é Jesus Cristo, é a sua prática, e assumir a nossa vocação radical, no sentido de a gente ser fiel. E aí entra esse aspecto econômico, que no documento, logo no documento inicial, que ele diz que tem um valor programático do seu pontificado Evangelii Gaudium, ele faz uma crítica muito contundente, né, a uma economia que mata, e ele pede que a gente diga não a uma economia que mata, e diga sim à vida, à solidariedade, né, e aos valores da vida. Nesse sentido, a gente vai perceber, nesse tempo, aquilo que nos leva a aguçar os nossos sentimentos diante da situação de morte, né? Quando se instala em um país um desejo, em plena pandemia, em que a vida está ameaçada, o desejo, acima de tudo, de defender uma economia, em detrimento da vida, com tantas manifestações, digamos assim, inconsequentes, inconvenientes de autoridades, de pessoas que poderiam, digamos assim, proporcionar a unidade, ser líderes verdadeiros, proporcionando a unidade e criando a empatia com os governos estaduais, municipais, com as lideranças, em prol do desejo de salvar uma economia, e aí depois a gente vê que essa economia foi salva porque nós estamos agora à beira de uma crise socioeconômica, com alto índice de desemprego e também com a carestia que já chega. Nós estamos vendo nesses dias a carestia já chegando. A ameaça de termos, nos próximos meses, 20 milhões de desempregados, mas aí também se registram quantas mortes? Já mais de 130 mil mortes. Né? Milhões de pessoas que terminaram adoecendo e sofrendo. Então, este sofrimento é diante desses problemas que se tornam absurdos, que aí vem a palavra, o desejo de a gente suscitar nos corações, né, tanto a superação, né, dessa crise, como também a conversão. E dizer assim que a crise ela se agravou, né? Na verdade, era uma crise que já existia antes. O descaso, né, com os pobres, a desigualdade social, ela já existia antes. Ela se agravou com a pandemia. Isso se tornou aquilo que o Papa falou naquele dia em que nós rezamos pelo meio ambiente, e ele disse, uma tempestade perfeita, né, que uniu depois tantas crises. Crise, digamos, de ética, crise econômica, crise endêmica, ou por causa da pandemia, ou seja, uma crise sanitária, e aí tantas outras crises. Mas, na verdade, apenas se agravou. Ok. Ok, tivemos um probleminha com o Dom Juarez, mas está voltando. Dom Walter, as pessoas, quando nós falamos de profecia, além daquela primeira
imaginário coletivo que vem do conceito que aparece às vezes, a compreensão que aparece às vezes na Bíblia, enxergam os profetas porque é visível a atitude de profetas religiosos. É possível haver atitude profética também fora de espiritualidades religiosas? Eu creio que sim. Me parece que o fundamental, o ponto de partida, é que haja uma inspiração que brota, inclusive, desta atenção à realidade, desse olhar de esperança para as situações de vida do nosso povo, né? E também do meio ambiente, do planeta como um todo. Nós quando falamos de profetismo, falamos mais, né, do profeta inspirado por Deus, daquele homem de Deus, né, daquele que, por vocação, não por profissão, né, aquele homem, aquela mulher, né, na Bíblia fala também de profetisas, pessoas chamadas por Deus para viver a missão profética e tendo sempre essa ligação com Deus pela oração, né? Os profetas, as profetisas, são homens e mulheres de muita oração. Sem esta comunhão com Deus, sem esta ligação com Deus, com, né, uma oração profunda, encarnada, não teriam forças para viver a profecia, não teria força para viver o profetismo. Mas talvez a gente identificaria com outros nomes, mas há também pessoas que, em outras religiões, em outros contextos, por sentimentos humanitários, né, vamos dizer assim, fazem também a missão do profeta, arriscam a sua vida, e o que deve ser tido assim como referencial, como critério para avaliar a autenticidade do profetismo é exatamente esta ação em favor da vida, em defesa da justiça, dos direitos das pessoas, essa ação que promove o cuidado, o reconhecimento da dignidade de todo ser humano. E a gente, inclusive, tem exemplos fora, né, do cristianismo, em outras religiões, e mesmo pessoas que não têm, assim, claramente, não explicita uma fé, um fundamento teológico para o seu posicionamento, a gente pode encontrar, sim, né, ações que contribuem para que o mundo seja transformado, para que a história, né, caminhe num rumo assim mais sintonizado com o projeto de Deus, né? Entendo assim, desta forma. Eu queria só pontuar, pelo senhor ter trazido essa memória, esse registro, né, dos profetas e profetisas. O Papa Francisco faz também uma referência no Dia Internacional da Mulher de 2014, uma provocação à sociedade, dizendo que um mundo em que as mulheres são marginalizadas é um mundo estéril, e é um debate fervoroso hoje em toda a sociedade e também na igreja. Bem, eu vou convidar agora o Josimar Santana a nos trazer participações de internautas que estão nos acompanhando e que certamente apresentam algumas questões para os senhores também. Josimar? Ok, Debrando, bom dia, Dom Juarez, bom dia, Dom Edivalter. E nós temos alguns comentários dos nossos internautas. A você que está assistindo a TV, pela TV na Estante, o programa Tempo de Cuidar. Agradeço a vocês pela audiência e também pelas perguntas. Tem algumas perguntas e também comentários. O primeiro comentário, deixa eu colocar aqui. A Rosa Lídia, ela diz: Juarez é um dos sacerdotes mais digno, honrado e comprometido com a vida e a vida em abundância para todos. Temos mais uma participação aqui. Aldeni Paiva, temática muito boa. Continuando, a Carlúcia, obrigado, Dom Juarez e Dom Edivalter, pela presença, participação e reflexão nesses tempos tão sombrios.
tempo de cuidar é também tempo de atitude profética. Em tempos de ameaça à vida, gratidão. A Diocese de Pix também, a Diocese de Parnaíba está dando um bom dia. Deixa eu ver que mais gente aqui. A Ana Maria, sinal da internet ruim, só caindo, mas a Deise também está assistindo, viu, Delbrando? Quando ela mandou outra mensagem aqui. A Carlúcia, que a música libertadora fomente sempre nossa espiritualidade e nos anime na caminhada. A Marli Veloso também dá um bom dia. Zacarias Luz, acompanhando de Picos, Piauí. A Aurenice, deixa eu ver, a Aurenir, gratidão e Delbrando, Dom Juarez e Dom Edvardo, alegria de escutar esse trio maravilhoso. Aqui tem mais, agora tem perguntas também. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta. Carlúcia, Dom Edvardo, que alegria reencontrá-lo. Estive algumas vezes na Diocese de São Mateus, em atividade das pastorais sociais do Leste 2. Na época, o senhor era coordenador da pastoral, lembra? Tem uma pergunta para o senhor aí, se lembra dele. Deve ser, acho que é de Minas, Carlúcia. Isso. Uhum. Eliane Carneiro, bom dia. Necessitamos de atitudes proféticas. Precisamos de sair da zona de conforto, assumir desafios. Parabéns aos nossos pastores. Estamos juntos. Deixa eu ver aqui, mais uma. Eliane é uma sebiana, como diz assim. Ela é daqui de Floriano, é membro do Conselho de Leigos também, e é coordenadora da comissão de SEBs aqui na Diocese. Pronto, aqui tem a Salvador Viana. A Igreja Católica perdeu um grande homem de Deus, que foi o Dom Pedro, um missionário cristão que aplicava a evangelização dos modos que Jesus fazia. Com sua atitude profética, denunciava as mazelas humanas e sociais e as formas de injustiça social de um país tão rico e de uma população tão pobre. E aí faz a pergunta, será que nossa igreja não está faltando mais a presença de padres e pessoas comprometidas em assumir essas lutas sociais que vêm ajudar e orientar as pessoas mais necessitadas da sociedade? E aí ele continua, Salvador, dizia assim, queria pedir a bênção ao Dom Juarez e ao Dom Edvardo. E também tem mais perguntas aqui, deixa eu procurar aqui a pergunta, foi deixa eu ver aqui, Roseli Pires. A esperança nos alimenta e nos move na fé. Porém, o que demanda a atitude profética nessa conjuntura de país e de mundo? Deixa eu ver aqui mais um aqui. Silvestre Barbosa, bom dia. Tema significativo nesse nosso tempo. Um grande abraço a todos. Deixa eu me ver aqui mais. Zacarias Luz. Zacarias Luz diz, muito esclarecedor e motivador para nós, leigos, acompanhando da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, na Diocese de Picos. Deixa eu ver mais um aqui, o último comentário aqui, Delbrando. Tem um comentário, deixa eu ver se tem perguntas, eu estou caçando aqui. Tomelina diz, né? Tomelina Barbosa, verdade, Carlúcia, muita vida se encontra com o tempo de cuidar. Deixa eu ver aqui mais gente. Lilian Santos, o sentimento humanitário leva ao profetismo de vida. Mais comentários aqui, tem Gregório mandando um bom dia. Aqui mais uma da Roseli, que ela diz, SEBS, Teologia da Libertação, Mística Libertadora, Fidelidade Profética, base fundamental do profetismo. Quem mergulhou nessa fonte não separa fé e vida, unifica e vive o profetismo contínuo. Então, a gente volta daqui a pouco, com a última participação dos internautas, e a gente lembra aos nossos internautas que o programa Tempo de Cuidar fica gravado, fica disponível na TV na Estante, e aí você pode assistir de manhã, de tarde ou à noite, na hora que você puder, e aproveita e compartilhe com seus amigos. Então, eu volto já já com mais participações e pergunta aí aos nossos convidados. Bom dia. Muito obrigado, Josimar, pela contribuição. Muito obrigado a você que está na nossa companhia, participando, fazendo perguntas e também opinando na temática do programa. Muito bem, Dom Juarez e Dom Edvalter, eu vou sugerir que comentem 3 atitudes da Igreja no Brasil, a Carta ao Povo de Deus, que os senhores também assinaram,
está rendendo um bom debate, não só na igreja, mas na sociedade, e a campanha Tempo de Cuidar. Engraçado, né? O programa aqui não é de um organismo da igreja, mas foi inspirado na campanha Tempo de Cuidar da CNBB e Caritas Brasileira. E a outra atitude é o Pacto pela Vida, que CNBB e Caritas Brasileira estão construindo e já tem documentos assinados. Muito assim à vontade, que os senhores podem comentar mais um ou outro dessas atitudes como sinais também de atitudes proféticas e esperanças para o nosso povo. Dom Juarez. Então, na verdade, a palavra que eu digo primeiramente é uma que é devida, porque eu não disse no início, mas é cumprimentar a Caritas por esse trabalho, esse tempo de cuidar, que tem tanto bem tem feito, tanto em nível de assistência promocional, né, como também no sentido de reflexão. Nossa diocese mesmo foi beneficiada, né, muito beneficiada nesses dois aspectos, através desse tempo de cuidar, até porque bateu muito bem com a campanha da fraternidade que estava entrando, e eu penso que essa campanha, ela pegou para valer, né, no contexto da pandemia, esta situação, a necessidade do cuidado. Depois eu queria dizer uma coisa ainda a propósito da presença da profecia fora da igreja ou fora dos meios religiosos. Interessante que a Constituição Gaudium et Spes, que trata sobre a Igreja do Mundo, do Concílio Vaticano II, ela diz que a semente do verbo, ela está presente também em outros meios, em outras culturas. Esses outros meios, hoje, são os diversos organismos da sociedade civil organizada. E aqui, nesse sentido, existe muitos organismos, inclusive, são 7 aqueles que assinam o Pacto pela Vida juntamente com a CNBB, que muitas, mesmo sem ter como motivação primeira, digamos assim, a fé cristã, católica, mas tem uma motivação humanitária. Então, onde existe o bem, onde existem pessoas de boa vontade e desejam fazer o bem, a prática do amor, da justiça, a promoção da paz, esta é a ação divina. Esta é a ação em prol do reino de Deus. E aqui há a profecia. E eu queria dizer ainda uma outra palavra. O contrário é muito arriscado. O uso da religião para manipular os sentimentos em nome de Deus. Esse é um perigo que é muito arriscado e, digamos assim, é muito pernicioso nos nossos tempos. Quando se usa a imprensa, quando se usa a religião, a religiosidade, o mundo carece não é tanto de religiosidade hoje, mas carece de fé verdadeiramente evangélica, profundamente cristã. Essa é uma fé autêntica. Muitas vezes a religiosidade pela religiosidade, ou então usar o nome de Deus em vão e até a palavra de Deus em vão para manipular consciências, pode se tornar um grande perigo, né, para a evangelização e para a construção do reino de Deus. E aí, nesse sentido, uma outra atitude que é muito presente a partir da carta ao povo de Deus, é que ela vai agora se unir, né, já se uniu ao grito dos excluídos, que dizia a vida em primeiro lugar. Esse grito dos excluídos, esse ano, ele ecoou forte. Foi uma coisa muito bonita. Por quê? O pessoal diz assim, mas esse ano não vamos fazer o grito dos excluídos. E eu disse assim, defendi para uma equipe aqui, digo, olha, esse ano é o ano em que o grito pode sair muito mais forte, porque ele vai sair através das redes sociais, que com as restrições nós temos que utilizar, e esse é o grito maior que pode sair. Então, eu penso que ele teve uma repercussão muito boa. Então, a carta ela veio se unir ao grito dos excluídos, a vida em primeiro lugar, terra, teto e trabalho, e agora nós gostaríamos que a carta ao povo de Deus, que foi chamado por alguns setores, digamos assim, que desconhecem, um manifesto contra o presidente da República, na verdade, não foi um manifesto dos juízes, foi uma carta ao povo de Deus alertando e denunciando, e ela cai na carapuça de quem couber, não é,
e por isso ela é uma carta, digamos assim, muito profética. E ela vai agora a se unir ao Pacto pela Vida, que é composto pela CNBB, né, e também outras entidades que, como tais, com sentimentos humanitários e também de fé, né, cristãos, se unem nesse Pacto pela Vida. Então, todas os anúncios feitos na carta, todas as denúncias também ali feitas, tanto com relação ao desprezo pela educação, o desprezo pela saúde, o caos socioeconômico que se instala, né, como o desemprego, né, a ameaça da carestia cada vez mais nesse momento, muitas vezes a arrogância e o preconceito daqueles que se sentem detentores da sociedade, que acham que nós ainda estamos no tempo do coronelismo, né, o uso, como já falei, da religião para manipular, né, as consciências. Tudo isso está presente ali, tanto na carta ao povo de Deus, e vem se unir agora ao Pacto pela Vida, que é, de fato, da CNBB, juntamente com diversos setores da sociedade civil organizada. Então, é a voz do povo brasileiro, é o grito do povo que muitas vezes não tem possibilidade de gritar forte. A igreja e esses organismos vêm a gritar por eles e com eles. Do Ed Walter, é a mesma provocação. Tá certo. Eu gostaria de começar saudando aos nossos internautas, né, aos irmãos e irmãs que interagiram, inclusive enviando a todos eles, né, como pediu o Salvador Viana, a bênção, né, que os bispos lhes dessem a bênção. Então, queremos pedir que sim, que Deus abençoe o Salvador Viana e todos os nossos internautas, todos que estão interagindo conosco neste bate-papo. Então, Dom Juarez lembrou, na sua primeira fala, né, lembrou a carta ao povo de Deus, e eu assinei logo esta carta, porque eu me identifiquei muito com o conteúdo. Agradeci a Deus pela iniciativa de alguns irmãos que nos apresentaram a proposta, um texto, a redação, e me identifiquei, né, ali logo encontrei expressões assim que eu tenho tentado também comunicar ao povo aqui em Floriano, exatamente com esta intenção de ajudar as pessoas a abrir os olhos diante da situação em que estamos vivendo. E a carta, ela tem uma crítica contundente, sim, né? Isso, como nós afirmamos nesta carta, em cumprimento, em obediência, vamos dizer assim, à nossa missão profética, né? Não por motivos ideológicos. Dom Juarez lembrava isso. Nosso único interesse é o reino de Deus presente em nossa história, e na medida em que nós avançamos na construção de uma sociedade estruturalmente justa, fraterna e solidária, como uma civilização do amor, né? Então, assim vai se construindo o reino de Deus, e é claro que para isso nós precisamos ter este olhar bem atento e crítico também, né? Como falamos antes, né? Um olhar de esperança. Então, a carta, além de ser uma crítica ao momento atual, às atitudes que têm sido adotadas por parte de nossos governantes, ela também teve por objetivo lançar luzes, suscitar esperança no coração do nosso povo, de nossa gente, para que possamos, de fato, também nos sentir, assim, envolvidos na construção de uma sociedade onde a vida esteja em primeiro lugar, como nós dissemos no Grito dos Excluídos. Já faz tempo que a Igreja no Brasil vem denunciando a existência de uma cultura de morte, né? Então, nós precisamos, no lugar dessa cultura de morte, construir uma cultura da vida. E tem uma parte do texto da carta que eu gostaria de recordar, de trazer aqui, né? Nós dissemos aqui, os bispos dizem, todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões neste momento tão grave e desafiador. Nos lembra aqui a passagem
do livro do profeta Ezequiel, que nós ouvimos no último domingo. Assistimos sistematicamente a discursos anticientíficos que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo dos milhares de mortes pela Covid-19. Já chegamos a 130 mil. Tratando-o como fruto do acaso ou do castigo divino, o caos socioeconômico que se avizinha, com o desemprego, a carestia, Dom Juarez já mencionou isso, já estamos aí com o preço do quilo de arroz lá nas alturas, e são projetados, né, para os próximos meses, uma crise realmente muito forte, e a gente sabe, os pobres é que mais irão sofrer com isso. Então, essa carta ao povo de Deus, ela não foi publicada da forma como nós gostaríamos que fosse. Alguns até perguntam por que alguns bispos não assinaram. Eu penso, primeira coisa, importante saber que um número significativo de bispos assinaram a carta, e há muitos outros irmãos no episcopado que não assinaram, certamente porque não houve tempo, dado que o processo foi atropelado pelo vazamento desta mensagem. E nós, então, ficamos contentes, assim, né, tristes pela forma como ela foi divulgada, né? Não houve uma publicação, uma divulgação como se pretendia, houve um vazamento, e aí, infelizmente, a imprensa utilizou, viu logo pelo lado da divisão da CNBB, né, de um grupo racha na CNBB, tratou logo de ver a mensagem nesse sentido, ao invés de acolher aquilo que é o principal, que é exatamente apresentar, lançar luzes e esperanças sobre essa realidade em que nós estamos vivendo. E essa carta, ela, claro, vem se somar, né? É o tempo de cuidar. A Caritas, quando apresentou o projeto, disse: esse tempo de cuidar não é só levar o alimento às famílias em situação de vulnerabilidade, mas é também levar esperança, é levar um alento, um conforto, oferecer até, né, a possibilidade das pessoas serem auxiliadas nesse contexto assim de muita tristeza, alguns chegando até a depressão. Então, suscitar esperança. E, nesse sentido, a carta também teve esse papel, essa função. E ela foi também, acho que eu posso dizer isso, uma forma de evidenciar, de falar, de tornar mais conhecida a existência do Pacto pela Vida, que foi assumido pela CNBB com outras entidades, né, e que podem ainda ter a adesão de pessoas, de instituições de boa vontade, porque isso é o que é mais necessário no momento em que nós nos encontramos. Muito obrigado, Dom Walter. Nós vamos mais uma vez com o Josimar Santana, vamos ver se tem novos comentários, novas perguntas, e depois a gente vai para o último bloco da nossa conversa, do nosso programa. Josimar? Ok, Debrando, estamos de volta e temos sim, viu, muitos internautas participando aqui do programa Tempo de Cuidar, e a gente agradece, a gente lembra. Tem um detalhe, né, Debrando, essa questão do like, né? Como é que já se diz mesmo a importância desse like? Diz que os algoritmos do YouTube vão ler que quando você dá o like e se inscreve no programa, vão ler que esse programa pode ser ou visto por muito mais pessoas e vai promover esse conteúdo na internet. Então, é claro que o seu like, que é aquela curtidinha assim, é muito importante para nós e para esse conteúdo, tá bom? Além de ser muito bom para o canal, também é importante que você deixe seu like, tá bom? Olha, tem uma pergunta, viu, Dona Edivalta e Dom Juarez, da Rosa Lídia. Os seminários adaptaram, deixa eu colocar aqui esse comentário dela, só um minutinho, pronto. Os seminários adaptaram sua matriz curricular para formar padres para atuar neste contexto tão desafiador? Como? Isso é uma pergunta que os senhores, né, o Dom Edivaldo e o Dom Juarez vão responder durante o programa. E
Três irmãos Dantas, né, que botaram aqui acompanhando de Piracuruca, irmãs, filhas de Santa Teresa de Jesus. Deixa eu ver aqui mais gente aqui. Parabéns, pessoal. Importante diálogo, feliz pelo aprendizado dispensado neste momento pelos senhores. Sigamos juntos. Deixa eu ver aqui. Tem também a Aureni. Programa maravilhoso. CNLB RENE4, Piauí. Regional Nordeste 4. Parabéns pelo profetismo nas falas. E deixa eu ver aqui mais. A Lília Santos, verdade, Dom Juarez, o programa Tempo de Cuidar tem ajudado na consciência, na informação com temas importantíssimos. Temos aqui mais comentários. É a Lúcia, né? Lúcia Feitosa, bom dia. A igreja comprometida com a realidade do povo sempre incomoda. Que nossos pastores continuem incomodando. Parabéns pelo excelente programa. E também tem aqui mais um comentário da Maria. Muito importante esse depoimento, obrigado pela iniciativa. Sebastião. Só um minutinho. A Maria está nos acompanhando lá da Alemanha. É uma sobrinha de Dom Edilberto, que atuou muito aqui na nossa região, e o Debrando certamente a conhece. Sim, boa memória. E o Sebastião diz, momento importante, a igreja em saída anunciada o Evangelho da Paz. E tem mais aqui alguns comentários, o Gessé Barbosa, ele diz aí, Gessé Barbosa, uma bela entrevista profética. Muito obrigado, Dom Juarez, pelo seu testemunho de fé. Comungar é tornar-se um perigo. A TV na Estante levará à frente esta ação. Deixa eu ver mais aqui comentários. Os últimos aqui, Leandro, para encerrar. Agora, o Marcos está aqui, deixa eu ver aqui, pronto, chegou agora. Momento de morte em que vivemos, escutar palavras proféticas nos ajuda a seguir, olhar para frente e acreditar que Cristo vive em nós. E aí tem muitos internautas mandando bom dia, a gente agradece a todos pela sua participação e continue mandando aí seus comentários e também perguntas que, se caso não der para responder durante o programa, os convidados respondem aí no chat, né? Responde para eles, para os nossos internautas, e a gente, com certeza, agradece a você pela sintonia e lembrando que você pode assistir este programa depois. Ele vai ficar disponível no canal, na TV na Estante, e aí você pode assistir na hora que você quiser, manhã, tarde ou noite, e ainda compartilhar com os amigos esse programa tão importante. Então, um abraço a todos, um bom final de semana, Ildebrando, ao Dom de Pauta, também Dom Juarez, e a todos os internautas. Bom dia. Valeu, muito Josimar. obrigado. Bom dia. Bem, esse é o nosso último bloco. Eu esqueci no início, mas, claro, os senhores são livres para interagir com os internautas, e é muito positivo essa interação aqui no programa. Nós temos gente de tantos lugares. Hoje apareceu também uma pessoa de Santa Catarina, Rio do Sul, Jefferson Monteiro, além dos outros e outras que já foram registrados aqui. Dom Walter, o senhor já lembrava de alguns fatos que preocupam muito a sociedade brasileira? A pandemia é o principal deles porque está sem freio e sem atitudes de políticas de controle, tanto na gestão federal quanto nas gestões estaduais e municipais. O que se ouve é: estamos fazendo o que é possível. Já até comentamos em outros programas aqui, e numa guerra faz-se apenas o que é possível, apenas o que está no alcance? E as vidas de 130 mil já foram consumidas no país. Enquanto isso, está pautado no Congresso Nacional e em debate a reforma administrativa, e as notícias da mídia só dão conta de mais retirada de direito, mais seletividade no direito social, no direito trabalhista, no direito à vida. Isso sem falar em reformas anteriores, como a reforma trabalhista, reforma da Previdência, a reforma tributária pouco discutida, mas também sempre as poucas notícias que aparecem é sempre na direção de mais arroxo à classe trabalhadora, que é a massa do povo brasileiro.
Nesses contextos, eu vou lembrar o início da nossa conversa, do nosso programa. Nesses contextos, a profecia, a igreja, as pessoas que se preocupam, como lembrou há pouco Dom Juarez, as pessoas que nem estão no contexto religioso, mas estão no mundo, na sociedade, preocupadas com a situação do povo, sentem-se todos desafiados. O pacto pela vida, ou outras atitudes da igreja, são respostas a essas situações, como a carta ao povo de Deus teve o objetivo de ser, que outros caminhos a gente pode imaginar como caminhos de esperança. Dom Edvalter. Eu entendo que a mensagem, a carta ao povo de Deus, e antes dela o pacto pela vida, expresso também num documento assinado pela CNBB e outras instituições comprometidas com a vida, com os direitos das pessoas, são iniciativas que, no meu entender, ajudam as pessoas que não perderam a esperança, a quem continua acreditando que outro mundo é possível, a ter essa esperança alimentada, nutrida, né? Porque vivemos um tempo em que há um forte... há um esforço assim, de silenciar, de desclassificar essas iniciativas como essas. Vem logo um rótulo, né? É comunista, são pessoas que estão ligadas a uma determinada sigla partidária, e não se enxerga que a realidade, a situação de ameaça à vida em que nós vivemos, nos interpelam, né? E como lembramos, até pessoas sem religião, até pessoas que não têm fé, até pessoas movidas por um sentimento humanitário, se sensibilizam e reagem a esta situação. Muito mais temos que reagir e fazer alguma coisa em vista de uma transformação, de uma mudança, nós que professamos a fé num Deus que ouviu o clamor do seu povo, viu o seu sofrimento e desceu para libertá-lo, né? Lá com Moisés, quando Deus enviou para libertar o povo da escravidão do Egito, e fez isso de forma muito mais comprometedora, muito mais, assim, como se diz, extraordinária, escancarando o seu compromisso, a sua defesa da vida, quando enviou o seu Filho ao mundo, que assumiu, né, declara no Evangelho de João: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E como lembrava Dom Juarez lá no começo do nosso programa, citando Lucas 4, né, apresenta seu programa de evangelização, né, o seu plano pastoral, vamos dizer assim, usando uma linguagem nossa, em que está claríssima que a libertação que Cristo veio trazer e pela qual nós devemos trabalhar é uma libertação integral, né, de todo ser humano e do ser humano todo, por inteiro, né? É uma libertação que passa pela experiência de vida mais plena aqui no atual contexto da nossa sociedade e que nós sabemos será totalmente plena na eternidade, mas que precisa começar aqui. Muito obrigado, Dom Edvalter. Dom Juarez, a igreja no Piauí tem uma outra atitude, que são as romarias da terra e da água. Aproveita, e a próxima vai ser em 2021, em Piripiri, na Diocese de Parnaíba. Aproveito para fazer uma memória que Roseli está apresentando aqui nos comentários. Hoje, 11 de setembro, faz 37 anos da primeira Romaria da Seca, que foi realizada na Diocese de Picos em 11 de setembro de 1983. E um acidente no meio daquela romaria ceifou a vida de Susana Alencar, naquele momento com 12 anos, e a Diocese declarou mártir daquela romaria. E de lá para cá, as romarias da terra e da água têm mergulhado nos contextos de vida do povo no estado do Piauí. É um outro sinal fortíssimo de profetismo na igreja do Piauí, né?
Sem dúvida. Mas só antes de falar, eu só queria... Nós devemos aqui muitas respostas aos internautas, desculpem, nem tudo a gente pode, mas eu queria fazer uma referência, primeiramente agradecida a Rosa Lídia pela deferência e pela generosidade dela com relação à minha pessoa, mas com relação à questão do seminário e os seminaristas, né? Então, nosso seminário, o Maior Sagrado Coração de Jesus, ele tem uma história longa e formou a maioria do clero do Piauí, e tem feito tanto bem nesse nosso regional. A gente agradece ao apoio dos bispos, ao apoio dos padres, ao apoio dos formadores que ali estão, em nome da igreja, para formar os pastores. O seminário tem, primeiramente, como propósito e como compromisso, dom e compromisso, formar pastores segundo o coração de Cristo Jesus, que é pautado pela misericórdia. Jesus é o rosto visível da misericórdia do Pai, Jesus Cristo. Então, formar sacerdotes segundo o coração de Cristo, e é assim que tem saído. Ao longo dos últimos tempos, a gente vê os seminaristas que têm esse ano enfrentado uma barra muito difícil, né, desafios por causa da pandemia, tiveram que deixar o seminário, ir para suas casas, e agora retornaram no segundo semestre já alguns, e outros estão retornando, né, de uma forma gradativa. Os formadores se desdobraram para responder aos desafios que se apresentavam a cada dia como novidades, situações, dificuldade de trabalhar, porque a gente não sabia como fazer, todos tivemos que aprender juntos. Mas aqui, nesse sentido, é a vocação do seminário, formar os futuros sacerdotes. É verdade que a nossa objetivo é a gente cada vez mais fazer com que seja sintonizado o coração do seminarista com o coração de Cristo, pautado pela misericórdia, né, por uma espiritualidade que seja de fato de defesa da vida. O desafio grande é que nós, no nosso tempo, os seminaristas de hoje, somos fruto do nosso tempo e trazemos também as influências desse tempo, e hoje marcado pelas polarizações do ponto de vista político e religioso. E, às vezes, essa polarização faz muito mal, porque, de repente, o seminário ele tem uma formação, uma linha de formação, de acordo com o Papa Francisco, com as orientações da Igreja no Brasil, né, e os formadores são homens muito capazes, sintonizam, sentem com a Igreja. Às vezes, sentem o desafio de alguns ventos contrários, né, que se apresentam, muitas vezes há o risco de uma formação paralela, que muitas vezes é contrário àquela linha de formação do seminário, mas é sempre um constante desafio, fazer com que a gente tenha sintonia com o Evangelho, com aquele que nos chamou, que é o rosto da misericórdia de Deus, e o importante é isso, não é a gente se ligar a nenhuma ideologia e a nenhuma polarização, mas é a gente afinar o nosso ser e o nosso agir com Cristo Jesus, ter os mesmos sentimentos de Cristo, como diz São Paulo na carta, né, aos Filipenses, ter os mesmos sentimentos de Cristo. Isso é que é importante. O mais é coisa demasiadamente humana e pode nos dividir. E a Romaria, eu já faço isso, Delbrando, fazendo um convite. No próximo dia 14, portanto, é a festa da exaltação de Santa Cruz, e eu peço a você que fique sintonizado com o Facebook, no YouTube da Diocese de Parnaíba e também do Regional da Diocese de Picos. Nós vamos fazer o lançamento da Romaria da Terra lá em Santa Cruz dos Milagres, né, com o lançamento da cruz, aquela cruz da Romaria, que ali começa a sua peregrinação, depois vai percorrer todas as dioceses, daqui até julho, quando vai acontecer a Romaria. Terra e água, dons de Deus e direito das pessoas, né? Deus dê a terra aos seus filhos, para que eles possam viver em plenitude. Esse é um grito, um momento, de fato, de evangelização, é um momento de participação popular, é um momento de profecia em prol da vida em nosso estado do Piauí. Você está mudo, está com seu microfone desligado. E Delbrando. Muito bem, obrigado. O Joãozinho Oliveira está mandando um abraço aos senhores, Dom Juarez, Dom Edvalter, e valorizando o debate no nosso programa. Bem,
Muito obrigado, Dom Juarez, muito obrigado, Dom Edvalter. Nós chegamos ao fim, nosso tempo exauriu, e nosso agradecimento pela disponibilidade do tempo dos senhores, porque sabemos que a agenda dos bispos é muito cheia, muito lotada, e muito mais que isso, pela contribuição que os senhores trouxeram a essa pauta. Obrigado. Obrigado também a você, Odebrando, obrigado, Dom Juarez, por podermos estarmos aqui nesta companhia, e sempre agradável, e sempre um desafio também para nós enfrentarmos estas plataformas, estes meios de comunicação, né, que nos permitem também chegar a tantos outros irmãos. Só queria dizer também, agradecer, Odebrando, agradecer a Caritas e também a Nestante por essa oportunidade. E dizer que nesse momento é um momento forte de a gente, digamos assim, não ter medo da profecia, entrar numa dinâmica de fidelidade ao chamado, fidelidade à nossa vocação. Somos chamados, nesse momento, a construir a unidade no respeito à diversidade, a dialogar com instâncias e pessoas de boa vontade em prol da vida e da construção do reino de Deus, já aqui, cuja plenitude será na eternidade. Dom Juarez, talvez algum internauta estivesse esperando um comentário maior sobre fatos que lhe afetaram nos últimos dias. Não era essa a pauta do programa, mas não podemos deixar de registrar aqui nossa solidariedade com o senhor, nossa sintonia na sua atitude profética e firme no seu pastoreio na Diocese de Parnaíba. Sinta-se abraçado. Tá bom, eu só dizer uma coisinha assim para concluir. Eu, na verdade, tenho como princípio não me defender de ataques, né, ou de acusações pessoais. Por isso, o meu silêncio, neste momento, ele digamos assim, fruto mesmo da minha decisão pessoal, mas eu tenho recebido muitas manifestações de dentro da igreja e de fora da igreja, de pessoas manifestações de apoio, dos meus irmãos bispos que estiveram aqui comigo, o Edvalter esteve comigo aqui, o presidente da conferência, da nossa amada conferência, CNBB, Dom Valmor, Dom Jacinto, nosso metropolita, Dom Edvalter, Dom Francisco, Dom Edilson, Dom Eduardo, todos estiveram aqui celebrando conosco o nosso jubileu, e isso foi um momento assim, de muita fraternidade e apoio. E das pessoas daqui, eles mesmos estão falando por mim, eu agradeço muito pela generosidade e pela bondade. Vamos continuar, né? A nossa missão continua, viu? Que sejamos fiéis a ela. Muito bem, irmão. Obrigado mais uma vez, obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que esteve na companhia conosco, participou no nosso chat, contribuindo com a dinâmica da nossa conversa. Nós estaremos de volta mais uma vez na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, aqui na TV Nestante. Um grande abraço e até lá. Tchau. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja.